Vamos lá então, turma. Bora lá então. Bora. Estamos falando de linguagem C. Dá uma leve revisada aqui o que a gente está fazendo, tá? Primeira coisa, conceito, não entender mais importante, tá? É a ideia de eu vou estruturar meus programas em torno de o que a gente vai chamar de funções. Essas funções podem ter várias entradas, pode ter uma saída, certo? A sintaxe para descrever isso aqui na linguagem é alguma coisa assim. O tipo dessa variável da informação que vai sair aqui, que vai ser produzida, o nome da função, e aí uma lista, se aqui for x, y, z, aí uma lista das entradas com seus respectivos tipos. Beleza? Todo mundo bem? A gente chama isso aqui de declaração da função ou assinatura da função, tá? Alguma coisa dessa natureza, né? Dessa natureza, tá? E em algum momento eu preciso implementar essa função, preciso dizer como que ela funciona, como que ela calcula a saída a partir das entradas, tá? E aí eu faço isso declarando um corpo para essa função aqui. Todo mundo bem com isso aqui, né? Ainda, discuti várias vezes com vocês, tá? Isso vai começar a aparecer mais claramente à medida que a gente for programando e tal. E em outras situações que vocês vão encontrar aí na CEL. Mas, tem determinadas informações que entram como se fosse um canal lateral aqui, que eu inclusive chamo de informação lateral mesmo. Side channel, side information, alguma coisa assim. Tudo bem? E eventualmente eu consigo produzir informações também por um canal escondido. Tudo bem? A gente vai chamar isso de efeito colateral. Tá? Aí o que eu estou chamando de escondido, né? Escondido não aparece nem como uma saída explicitamente, nem como uma das entradas explicitamente. Mas esses, vamos chamar assim, canais laterais aí de informações, tem um certo fluxo de informação que eu consigo entrar e sair também, que é meio escondido. Tudo bem? Normalmente o que você quer é evitar, minimizar o máximo possível esse tipo de canal aí, porque ele dificulta a sua vida. Tudo bem? Mas vamos por partes aqui, tá? Vamos por partes. Ainda. Expliquei para vocês que essa ideia de tipo, tá? Tem a ver com, aqui pra gente, a organização desses dados, ou de dados, na memória, tá? E aí esses tipos servem para várias coisas, na verdade, tá? Assim, o compilador, ele analisa esses tipos, ele vê se você está passando os dados corretos por aí, assim, tá? É relativamente primitivo o sistema de tipos aqui de C, mas ele tem uma certa análise de estática desses tipos aí, tá? Mas aqui pra gente, por enquanto, a ideia básica é, eu tenho a memória, tenho os endereços lá, tá? Eu declaro variáveis, vou chamar aqui de, sei lá, var1, por exemplo, falando assim, eu quero uma variável do tipo unsigned int, vou dar um nome para ela de var1. Aí o que o compilador faz? Ele escolhe um endereço aí na memória e internamente associa esse endereço a esse nome. Tudo bem? Repara que meramente declarar não acontece nada assim de execução, não tem execução de nada. É simplesmente o compilador, na hora de produzir o código, pensa assim, preciso dar um nome, preciso de algum lugar na memória que eu vou dar um nome, vou escolher esse endereço aqui. Ou vou escolher essa faixa de endereços aqui para isso. Mas por enquanto não aconteceu nada, tá? Se eu vier aqui e atribuir, por exemplo, o valor... Tá ruim essa caneta, hein? O valor 0 para isso aqui, o que ele vai escrever aqui?
Cara, tá muito ruim isso aqui, peraí. Tem alguma coisa errada aqui. Vai escrever o valor 0. Vou supor que isso aqui ocupa 2 bytes. Estou supondo, tá, que esse unsigned int ocupa 2 bytes nessa arquitetura. Ele vai lá e inicializa a variável lá com 0. Bota 0 lá em alguma região de memória. Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem com isso? Aí a gente viu que entre os tipos, tem alguns tipos que a gente vai chamar de primitivos. Int, char, long, short, float, double, beleza? São tipos que o compilador te dá para você utilizar já. Fala assim, esses aqui já estão padronizados e tal, usa aí, beleza? Só que tem uma possibilidade, ou possibilidades de expandir, tá? De você criar seus tipos, como é que eu vou chamar isso aqui? Customizados, derivados, personalizados, tá? Eu vou chamar assim, ó, user. Você pode ir lá e criar tipos novos. Tá? E aí tem 2 mecanismos básicos para criar tipos novos. O primeiro deles é a enumeração, onde você cria vários símbolos e está falando assim, a variável pode assumir um desses símbolos aqui. Como se fosse se você pensar em termos lógicos, assim, é como se fosse um ou exclusivo daqueles símbolos ali. Uma variável pode assumir um e somente um daqueles símbolos ali, de cada vez. Tem um pouco essa ideia de lógica, tá? Associada aos tipos. E eu tenho outra possibilidade, que é a struct, que serve para eu agregar vários, vamos chamar assim, variáveis numa caixinha só. Tudo bem? E aí você pode pensar que a struct é como se fosse a end. Tá? E o enum como se fosse uma ou. Porque olha só, para criar o enum, eu posso, para criar um enum, né? Imaginar que eu tenho aqui declarei uma enumeração, sei lá, e falei para ela que tem o símbolo E1, E2 e E3 lá dentro. Vamos supor que eu declarei isso aqui. Beleza? Isso quer dizer o seguinte. Se eu declarar uma variável e pequeno, enum, e grande, isso aqui é o tipo, o nome da variável, e pequeno. Para criar essa variável, basta eu ter E1, ou E2, ou E3. Qualquer um desses 3 me serve, certo? Por exemplo, se eu usar aqui E2, é informação suficiente para eu criar aquela variável ali. Que é mais ou menos a noção do ou, né? Se você me der pelo menos uma coisa verdade, eu consigo fazer alguma coisa. Consigo produzir verdade lá no final. Ao passo que, se eu declarar aqui uma struct, S, que tem um campo, sei lá, int x, int y, int z. Na hora de criar essa variável aqui, S pequeno é o nome da variável, eu só consigo criar se eu te apresentar todos aqueles dados ali. Eu preciso ter o x, e o y e o z, senão eu não consigo criar essa coisinha, né? A gente viu que a sintaxe é assim, ó. Por exemplo. Tá? Por isso que isso aqui tem uma noção meio que de e lógico, de end, né? E isso aqui tem uma cara de ou lógico. Tudo bem? E aí vocês viram lá em SD que é... Tá bem ou você quer falar? Fala. Não sei se essa pergunta pode atrapalhar, mas qual é a diferença mesmo entre um enum e uma union? A diferença entre o enum e o union. O union eu não queria tratar aqui com vocês, mas o union,
ele tem cara de enum um pouquinho mais sofisticado. Mas eu acho que vocês também não vão usar aqui no contexto da disciplina hora nenhuma. Pode seguir? Então, beleza. Mas perceba assim, o que eu quero dizer para vocês. Que isso aqui tem meio que uma cara de, tipo, um flavor, assim, né? Um sabor de operações lógicas. Tá? Nesse sentido de quais os dados que eu preciso produzir para ser capaz de produzir uma variável daquele tipo específico. Tá? E lá em SD que vocês viram que AND, ou e a negação é o que a gente usa para descrever toda a lógica booleana, certo? Então, a gente também pode começar a codificar essas ideias, essas lógicas, tá? Por meio dos tipos. Eu não vou entrar... essa disciplina aqui eu não vou entrar nessa linha, mas eu deixo o convite para, quando tiver a disciplina de programação funcional de novo. Eu estou ficando bom vendedor do meu próprio curso, né? Se eu fizesse dinheiro com ele, eu ia ter até público. Não, semestre que vem vai ter a disciplina de Bitcoin, eu acho. O outro ali tá doido para fazer. Hã? Só vai ser num horário meio ruinzinho, mas a gente dá um jeito. Hã? Não, vai ser na hora do almoço. Em princípio, na hora do almoço. Hã? Eu passo fome de Não precisa passar fome, só almoçar rapidinho. Eu também trago uma marmitinha e dou um jeito. Mas enfim, a gente ainda tô vendo isso. Aqui eu não vou usar muito essa ideia com vocês, mas eu gosto sempre de chamar a atenção, porque isso aqui abre todo um caminho em termos de como estruturar o software, de como modelar os problemas, usando os tipos para te guiar nisso. Tá? Por quê? Porque eles têm uma certa lógica associada. E eu posso usar essa lógica de alguma forma para codificar informações. E aí o compilador me ajuda a verificar se eu estou fazendo besteira ou não. Todo mundo bem? Apesar de que a gente não vai seguir esse caminho aqui. Aí ainda na aula passada a gente falou de estruturas de controle de fluxo, né? E por controle de fluxo, é o fluxo de execução do programa que eu estou falando, tá? A ideia básica do programa ou o fluxo básico do programa eu executo uma linha, terminei, executo a próxima, terminei, executo a próxima, terminei, executo a próxima, terminei. E assim por diante, eu vou seguindo em frente. Todo mundo bem? Até porque esse é o comportamento automático da máquina, tá? Que a gente viu lá, tem um registrador que a gente chamou de PC, contador de programa, tá? Que ele aponta para a próxima instrução que tem que ser executada. Escrevi muito longe. Ele aponta para a próxima instrução que tem que ser executada. E aí, no início do ciclo de execução, o que ele faz? Ele vai lá, o CPU vai lá, faz fetching, né? Lê lá na memória, nesse endereço que o PC está apontando, incrementa o PC, decodifica essa instrução, que eu marquei de vermelho ali, executa essa instrução. E aí, após que ele termina de executar a instrução, ele começa de novo. Tá? Então, o comportamento da máquina é automático, assim, de vai em algum lugar na memória, depois vai no próximo, depois vai no próximo, e o próximo, e o próximo. Tá? E a linguagem segue essa mesma ideia. Tudo bem? Esse tipo... E praticamente todas as linguagens que vocês conhecem seguem essa mesma ideia. Tudo bem? Não precisa ser assim o software. Tá? Mas nas linguagens que a gente está mais habituado a usar, que são mais mainstream, todas elas seguem assim porque a máquina funciona assim. Tudo bem? E aí eu deixo de novo também o convite aqui de programação funcional é baseado em outra ideia. Não tem essa noção de isso, depois aquilo, depois aquilo, depois... Não tem essa noção. É a noção, tipo, esse fluxo é estruturado de uma forma completamente diferente. Tá? Para começar, quando tem noção de memória lá. Tudo bem? Mas aqui essa é a ideia básica do fluxo de execução do programa. Tem uma linha, depois a próxima, depois a próxima, depois a próxima. Isso parece tão natural que parece meio idiota eu ficar explicando isso. Tá? Mas estou explicando isso por quê? Chama a atenção por quê? Porque isso não precisa ser assim. Vamos lá. O que essas estruturas de controle de fluxo vão fazer, tá? Eu tenho, em essência, dois tipos de controle. O que a gente chama de condicionais, e aí a gente viu duas estruturas condicionais, né? Que é o if /if else,
e o switch, que eu costumo chamar de switch case, porque sempre tem lá switch, alguma coisa, e case, um monte. Pergunta? Não? Já está de boa, tá? Em essência, o que eles vão fazer? Eles vão testar uma determinada condição e executar ou não um certo trecho de código que vem a seguir. Tá? Então, ele me permite saltar para frente, assim, pulando pedaços do programa. Tá? Condicionalmente, né? Se isso aqui for verdadeiro, executa a próxima coisa, se não, vai lá para frente. Ou se isso aqui for falso, ou se, sei lá, qualquer coisa que você estiver testando. Tá? E as estruturas de repetição são o for, o while. Nossa, aqui está muito falhando, né? E o do while. Que, em essência, o que elas fazem é ficar fazendo saltos para trás. Tá? Afinal, repetir estou executando alguma coisa, repetir volta 5 casinhas, volta 10 linhas, começa a executar de novo. E executa da partir daí. Tá? Essa que é a noção de repetir. Todo mundo ok com isso? Vocês já aprenderam, talvez, sei lá, acho que uns 90% do C. Tá? Claro, tem que programar para poder pegar as manhas, né? Tudo bem? Assim, a linguagem é relativamente simples. Todo mundo ok? Beleza, então vamos falar de ponteiro, que é onde o bicho pega. Professor, Sim. só uma dúvida antes. Na parte do switch case, se dentro do switch eu estiver atualizando o valor da variável que eu estou usando para o switch, tem problema? Não tem problema, porque você já testou, na hora que você faz alguma coisa, tipo assim, switch x, alguma coisa, se você mudar o valor do x aqui dentro, você já testou o x, né? O teste acontece na hora que chega lá na linha do switch. Depois dela, se você mudar, sobrescrever o x, paciência. Mas assim, vamos supor que switch, aí o x ele é igual a 0. Aí ele vai para o case 0. Lembra que a semântica eu vou lá e testo o switch. Eu entro lá, switch alguma coisa. Aí ele vai saltar, em princípio, direto para o case, para o primeiro case que for verdadeiro. Porque pode ter vários cases verdadeiros lá no meio. Mas para o primeiro case que é verdadeiro para o que você está comparando. Aí, a partir daí, ele vai executar tudo daí para frente. Inclusive os outros cases. Se você não quiser esse comportamento, você precisa botar os breaks lá no meio. Que foi o que a gente viu. Beleza? Mas você pode sim mudar. Você já testou o X, mudar lá, não tem problema nenhum. Em C, você pode mutar as variáveis a hora que você quiser, assim. Nem sempre isso é uma boa ideia, mas várias vezes não é uma boa ideia. Na maioria das vezes não é uma boa ideia, mas não tem nenhum problema em princípio. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá, seguindo. Então vamos falar de ponteiro, tá? A ideia de ponteiro é muito simples, tá? A ideia de ponteiro é muito simples, porque o poder que isso aqui habilita pra gente o que começa a coisa problemática, tá? Assim, um conceito extremamente simples, que habilita tanto que a gente começa a ficar com dificuldade, tá? Mas qual que é a ideia? Cara, esse negócio aqui tá muito ruim. Eu tenho a memória aqui. Eu tenho a memória. Conceito básico do ponteiro é o seguinte. Primeiro, ponteiro é uma variável como outra qualquer. Primeira coisa que você precisa entender, tá? Então, vou imaginar que eu declarei uma variável, sei lá. Eu vou escrever o int, para não ficar repetindo unsigned int toda hora, tá? Então, vamos imaginar que eu declarei uma variável x, inicializei com 0. O compilador escolheu esse endereço aqui. Escreveu 0 lá em algum momento. Beleza? A variável normal, não é a variável normal, vamos por partes. A variável sempre dar um nome para uma região de memória.
E a ideia é que eu vou interpretar o que está guardado lá naquela região de memória como um dado, uma informação. Tá? É isso, a ideia da variável. Qual que é a ideia do ponteiro? A ideia do ponteiro é mudar a interpretação do que está guardado nesse dado que está lá na variável. Só isso. Tá? Então, na hora que eu faço, por exemplo, vamos por partes, tá? O int estrela P, eu estou indo lá em algum lugar, falando assim, vai ter uma variável cujo nome é P. E ela aponta para algum lugarzinho na memória. Beleza? Vamos supor, tá, por enquanto, que o endereço aqui seja 2400. Sei lá. Esse endereço que o compilador escolheu para essa variável x aqui. Tudo bem? Qual que é a ideia do ponteiro? A ideia do ponteiro é que se eu escrever P é igual a 0x2400, ele vai vir aqui escrever 0x 0x24. Little endian, né? Como uma variável qualquer. Beleza? Como uma variável qualquer. Esse símbolozinho aqui do ponteiro, ele vai servir para eu fazer uma coisa especial. Tá? Porque ele serve para eu fazer o seguinte. Se eu escrever... Reparem, tá? Ó, P é igual a alguma coisa. Eu fui lá na coisa e escrevi. Um dado. 2400. Só que se eu escrever estrela P igual a, sei lá, 1, 2, 3, 4, tá? E essa estrela aqui, normalmente a gente chama de operador de referência, ou operador de referência. Tá? Eu vou só chamar de estrela, porque na maior parte dos casos aqui, ele é meio óbvio que você está fazendo essa operação do ponteiro aqui. Tá? Que é fazer o seguinte. Aqui você está falando para o compilador o seguinte. Compilador, vai lá na variável P, lê o que tem lá. Vai ter um dado lá, guardado lá. Aí você interpreta esse dado como endereço na memória. E aí você escreve nesse endereço que eu estou te passando aqui. E aí o que ele vai fazer é escrever aqui, ó. 0. Cara, tá muito ruim isso aqui. A caneta hoje vem. Tá impossível. Então, um ponteiro seria uma alternativa do stack pointer? Não. Não tem nada a ver com o stack pointer. Mas trabalha na mesma pilha. O stack pointer só vai controlar a execução. Em princípio, é para controlar o fluxo de execução. Isso aqui é para a gente acessar a memória. O stack pointer é um ponteiro. O PC é um ponteiro, dos quais a gente não tem acesso aqui. Mas a gente não fica pensando muito neles dessa forma. Qual a parte você não entendeu? Eles são ponteiros, então? Não, isso aqui é uma variável qualquer. Opa, cara, eu não estou conseguindo escrever. Isso aqui é uma variável qualquer. Isso aqui é uma variável qualquer. Tudo bem? Calma. Qual que é o tipo da primeira variável? O int. Qual que é o tipo da segunda variável? O int estrela. Fez sentido agora? Assim, tem uma variável x, tem uma variável p. Elas têm semânticas diferentes, elas significam coisas diferentes. Por quê? Porque elas têm tipos diferentes. E o tipo me diz o que eu consigo fazer, qual é a organização disso na memória e o que eu consigo fazer com isso. Mas a primeira coisa que eu gostaria que você percebesse é, são duas variáveis como quaisquer variáveis. Em princípio não tem nada especial. Deixa eu só complementar aquela pergunta. Claro. Você tem aqui o stack pointer contando com o local da pilha. E quando você, eu estou entendendo ali, pediu para escrever lá 0x
Não estou mexendo numa pilha aqui, né? Eu estou escrevendo em algum lugar na memória, arbitrário. Então, não necessariamente na pilha. O compilador que reserva na memória esse espaço para variável? O compilador que decide onde que ele vai colocar as variáveis. Na maioria das vezes ele vai botar essas variáveis na pilha. A memória é uma pilha? A pilha é uma estrutura de dados que fica armazenada na memória. Mas a memória toda não é a pilha. A pilha é uma forma de acessar parte da memória da máquina. Tudo bem? Não fica pensando assim, eu não sei, eu não estou entendendo ainda onde está a origem da confusão aí. Você está tentando ligar os pontos, eu só estou pegando aqui. Mas eu não estou entendendo, eu não estou conseguindo ainda sacar onde é que está o ponto nebuloso para eu poder falar, tipo, te dar aquela sacada, entendeu? Você não vai alterar a posição do stack pointer quando você mexer com o ponteiro. Então, vamos lá, vamos pro par. Se você estiver trabalhando nessa área de memória que é a pilha, Quando você mexe com ponteiro, você começa a ter acesso arbitrário à memória inteira. Você começa a falar assim... Na hora que a gente foi para a linguagem de alto nível, e aí a gente introduziu esse conceito de variáveis, eu deleguei para o compilador o gerenciamento da memória, certo? Eu só falei para ele, eu preciso guardar essa informação, guarda em algum lugar aí. Mas eu deleguei a decisão para ele, de onde isso vai ficar, de como é que ele vai gerenciar, certo? Se ele vai usar a pilha, se ele não vai usar a pilha, o que ele vai fazer, tá? Na hora que eu começo a falar de ponteiros, eu estou retomando esse controle. Eu estou falando para ele. Os ponteiros são um mecanismo de eu acessar a memória arbitrariamente, em vez de delegar para o compilador. Tudo bem? então ele não mexe com o stack pointer de forma alguma, mesmo se você estiver na região lá da pilha. Eu não quero dizer que não mexe nunca no stack pointer, porque a ideia do stack pointer, o stack pointer vai ser gerenciado automaticamente pelo compilador também. E ele vai usar o stack pointer para gerenciar o que a gente vai chamar de escopo. De entrar e sair das funções e regular quais as variáveis elas estão em escopo, quais que elas são visíveis, acessíveis ao meu programa em um determinado momento e quais não são. O compilador vai usar a pilha para fazer esse controle. Mas aqui eu não estou falando sobre isso, eu estou falando... Eu tenho um mecanismo que eu chamei de variáveis, que é a minha forma de falar para o compilador. Preciso guardar essa informação na memória. Guarda em algum lugar para mim e me dá um nome para eu poder acessar isso. Para eu poder ler e escrever. Eu deleguei. Tá? E aqui eu estou falando para vocês. Primeiro, ponteiro é uma variável. Naquele meu exemplo ali é uma variável que eu chamei de P. Tá? O que está mudando? Muda o tipo. Quando eu falo o int x, eu estou falando, reserva um lugar para mim aí, e o tipo dessa coisa é unsigned int. É a natureza da informação que você vai guardar aí dentro nesse lugar aí, nessa memória aí. Onde que você vai guardar, eu não sei. Beleza? Na segunda variável, que chama de P, qual é o tipo dela? Unsigned int estrela. Tá? Vai ter gente que escreve que nem eu assim, o int espaço estrela e a estrelinha já colada no nome da variável. Eu acredito que isso aqui é mais comum de ver assim, tá? Mas é outra sintaxe. Cara, realmente não estou conseguindo escrever. O int, caramba. Estrela P também é uma sintaxe viável. Eu acho que assim fica um pouco mais claro que o tipo é o int estrela. Tá? Mas de toda sorte, eu vou usar o que eu vejo mais na selva, que também é o que eu estou mais acostumado, que é essa sintaxe aí. Tá? Mas repare, é uma variável que chama P, e qual é o tipo dela? O int estrela, que a gente vai chamar de ponteiro para unsigned int. Hã? Eu posso fazer uma pergunta? Posso ter um ponteiro, que é um ponteiro para o int,
Isso. Eu posso dar um valor direto assim da memória em hexadecimal para ele, como você está falando? É exatamente o que eu fiz aqui. É uma variável como outro qualquer. Eu posso ir lá escrever um valor como outro qualquer. Eu posso ir lá e falar P é igual a alguma coisa. Não preciso nem sem hexadecimal. Eu posso escrever qualquer coisa aí. O aluno já entende que ele está lendo um endereço. Quer dizer, que ele vai dar um cache para endereço, né? Isso mesmo você está falando. Não, mais ou menos. Calma, vamos por partes. Quando eu escrevo isso aqui, eu estou indo no lugar que ele reservou para o P e escrevendo lá no P, como outra variável qualquer. Igual eu faço, não posso fazer no X. Tudo bem? Só que na hora que eu tenho essa estrela, é um operador, tá? O operador igual o mais, o vezes. Um operador como outro qualquer. Que significa uma coisa. Significa, acessa o valor dessa variável e interpreta isso como um endereço de memória. E aí faz o acesso a esse endereço de memória, seja ele para ler ou para escrever. Nesse caso aqui de baixo, é para escrever nessa memória. Escrever nesse endereço de memória. Qual o endereço? O endereço, o número qualquer que tiver guardado lá nessa variável P. Isso é o ponteiro. Todo mundo bem com isso? Todo mundo ok com isso? Professor, pode repetir? Qual parte? Ela vai pegar tipo, o valor que está armazenado em P. Ó, vamos por partes. Calma, vamos por partes. Por partes. Você entendeu que tem duas variáveis, uma x e uma p. Ponto. Quando eu escrevo x igual a 0, você entendeu o que é para acontecer? X tem um certo endereço, uma certa região de memória associada a ele, que o compilador escolheu. Ele vai lá, fala assim, preciso escrever 0 nessa região de memória. Ele vai lá e escreve 0 nesse lugar. Na hora que eu escrevo P é igual a alguma coisa, é a mesma ideia. Tem alguma região de memória lá que o compilador escolheu, que ele chamou de P, ele vai lá e escreve o número que eu dei para ele. Não tem nada de diferente, certo? A grande questão é quando eu escrevo estrela alguma coisa. No caso aqui, estrela P. Porque aí a semântica desse operador é a seguinte. Vai lá no P, lê os dados. Nesse exemplo particular, está lá o dado 2400. Lê os dados. Aí ele foi lá e leu os dados. Agora, pega esses dados e interpreta eles como um endereço de memória. E aí acessa esse endereço de memória. Nesse caso aqui, como eu estou fazendo alguma coisa é igual, eu estou querendo escrever, certo? Lembra que a gente viu isso, né? Quando eu tenho uma variável é igual a alguma coisa, eu estou tentando escrever na memória. E quando eu faço alguma coisa é igual... Alguma coisa igual a variável, eu estou tentando ler da memória nessa variável V. Nesse endereço da variável V. Certo? Lembra disso, né? Por isso que eu enfatizei que o igual é um operador de leitura escrita. Então, o que está acontecendo aqui? Estou falando com o compilador. Vai lá no P, pega os dados, pega o número que tiver lá, pega o dado que tiver lá. Isso aí vai ser o endereço de memória. Vai lá nesse endereço de memória e faz a operação que eu estou te pedindo. Seja de leitura ou escrita. Nesse caso aqui é de escrita. Mas eu o x da soma desse valor, 1, 2, 3, 4? Exatamente como eu desenhei ali do lado. Tudo bem? É isso. Ponteiro é só isso. Não tem mais nada. Voltando um pouquinho à Assembly, é como se o registrador estivesse em R5, ele está apontando para 2400. É o arroba que a gente usou ali atrás no assembly. Aí a gente faria o move disso para um outro endereço que a gente quer. Provavelmente vai ter um move envolvido aí. Mas vocês pegaram a ideia, é só isso aqui, não tem mais nada. Tipo assim, o lance é que isso daqui dá um poder monstruoso para a gente começar a construir, tipo, um castelo de coisas por aqui. Por quê? Porque eu tenho um mecanismo de acessar a memória arbitrariamente. Eu acesso a memória, tipo, qualquer lugar na memória agora, de volta. Que antes eu não consigo com a variável, né? Só com as variáveis, vamos chamar assim, normais, tá? Entre aspas, porque os ponteiros são variáveis. Só com as variáveis normais, eu estou delegando totalmente para o compilador o acesso à memória. Estou falando para ele, cuida aí para mim dos endereços. Eu nunca vou ver isso. Aqui eu estou retomando esse meu poder, falando assim, eu entendo que você guardou em algum lugar, mas eu quero que você me dê assim, tipo, mexa nesse endereço da memória aqui. Todo mundo bem? Sim. E, tipo assim, pensando em
Isso aqui é útil para você criar todas as estruturas de dados que você puder imaginar. Você tem acesso arbitrário à memória. Agora você faz tudo que você quiser. Tipo, uma função, ela só conseguiria retornar uma coisa. No ponteiro você pode alterar várias variáveis tipo, ao mesmo tempo, né? Um dos mecanismos que a gente vai usar isso aqui é para fazer aquele acesso lateral de side effect. Afinal, eu posso passar um ponteiro para ele e aí escrever num lugar arbitrário, entendeu? Por meio desse ponteiro. Pegou a ideia? E aí isso aí é um efeito colateral. Isso é produzir um efeito que não está explícito lá nas funções. Mas eu posso usar isso aqui também para ir criando estruturas de dados. A gente não vai enfatizar tanto essa coisa da estrutura de dados, afinal não é um curso de estrutura de dados aqui, né? Que curso que você faz mesmo? Elétrica. Que você viu em APC, né? Filas, pilhas, blá, 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 aquela coisa e tal. Só que você deve ter programado em Python, né? Pois é. Mas o Python, a lista é um ponteiro, né? Oi? O Python, a lista é um ponteiro. Não existe conceito de ponteiro em Python, né? Não, mas tipo assim, se você passar a lista e aí você der um append nela, se você usar a variável tipo, fora da função, depois ela vai estar... Não existe a noção de ponteiro em Python. A referência que você passa, quando você passa uma lista com um argumento de uma função, ele passa por referência. Mas não existe. Mas uma coisa é eu passar por referência, outra coisa é eu dizer que tem um ponteiro lá. Quando você fala isso, você está misturando duas coisas. Está pensando na linguagem e como é que ela é implementada em uma outra linguagem que tem o conceito de ponteiro. Mas não existe esse conceito lá em Python, de ponteiro. Acho que a gente tem referência. Tudo bem? Tudo bem, filho? Todo mundo ok com isso? Mais um detalhe aqui para a gente poder ir lá para o código e ver coisas executando. Eu acho que é mais claro vendo as coisas funcionando, tá? Vendo as coisas. Nesse meu exemplo aqui, eu consigo acessar a variável x indiretamente por meio da variável p, que eu estou chamando de ponteiro, tá? Por quê? Porque eu estou supondo que eu sei qual é o endereço que o compilador escolheu para a variável x. Mas essa é uma hipótese falsa. Afinal, eu deleguei para o compilador, falei, cuida de escolher o lugar que você vai guardar as coisas. Tá? Então, eu normalmente não sei qual é esse endereço para eu poder falar P é igual a tanto. Tudo bem? Então, como é que eu faço para capturar, de alguma forma, o endereço de uma variável específica, para fazer isso que eu estou querendo fazer agora. Tá? A gente vai usar a seguinte sintaxe. P recebe, tipo, eu estou escrevendo no P, o endereço do x, ou uma referência para o x. Aqui para a gente vai ler como endereço do x. Tá? Mas tecnicamente é melhor pensar como uma referência para o x. E é porque aqui se confunde muito a referência com o endereço. Tá? Se confunde muito o endereço com a referência. O endereço com a referência. Tá? Mas você mudou um pouquinho de linguagem, tipo C++. Aí esse conceito de referência é mais geral, ele é diferente do mero endereço. Tá? Então vou tentar ficar chamando de referência, mas aqui pra gente, em essência, é pegar o endereço. Tá? Rust, por exemplo, tem essa noção também de referências, mas não tem essa noção de eu estar pegando o endereço da variável. Tudo bem? São realmente duas coisas separadas. A referência para uma coisa e o endereço daquela coisa na memória. Se você não inicializar o ponteiro, ele vai ter um valor aleatório. Exatamente, como qualquer outra variável. Mas aí você não poderia... Quer dizer, acho que você pode, né, tentar mexer nele, tipo, sei lá, alterar o valor, mas talvez tenha um comportamento... Errático. Exatamente. Então, a primeira coisa... Erros comuns de usar ponteiros. Você tentar acessar um ponteiro que não foi inicializado. Tipo o que está escrito ali. O int estrela P e você não inicializar. Você ficou inicializar e escrever alguma coisa, né? A primeira vez. Na próxima linha eu inicializei. Mas se eu tivesse tentado ler desse ponteiro, eu estou lendo de uma região arbitrária de memória. Beleza? E aí isso aí é uma questão...
assim, fonte de muitos erros, tá? Fonte de muitos bugs sérios, de segurança e tal, coisa arada toda, tá? Por quê? Quando eu estou numa arquitetura assim, ó, que não tem um sistema operacional envolvido, não tem nada para verificar se eu estou tentando acessar uma região de memória que eu não deveria. E, em parte, o que um sistema operacional deve fazer? Verificar se você está acessando regiões de memória que você não deveria. Segmentar a memória e falar assim, esse programa pode acessar essas regiões e não pode acessar essas outras. E o sistema operacional checa isso. Você tentar usar um ponteiro aqui para inicializar, sei lá, aqui na minha máquina que está na minha frente aqui no Mac, ou no Windows, ou no Linux, qualquer coisa um pouco mais moderninha hoje. Você criar um ponteiro, apontar para uma região de memória completamente arbitrária, mas que está fora da região que o seu sistema operacional autorizou você usar ali, aquele teu processo, tá? Ele imediatamente identifica isso e fala assim, está tentando um acesso não autorizado. Ele, mata teu programa. Acontece aqui, segmentation fault. Falta de segmentação. Aí já acaba aqui, ou da tela azul lá no Windows. Tipo, ele vai assim, não vai rolar. Tudo bem? Então, esses acessos, tipo, o sistema operacional ele te ajuda em algumas coisas, mas ele nem sempre, não é a prova de falhas, né? Não é à toa que a gente consegue achar bugs aí de segurança até hoje. Fazer vírus, essas malware, essas coisas. Usam esse tipo de possibilidade aqui. Todo mundo bem? Mas aqui também não é uma matéria de segurança. Mas é daí a origem de vários males. Tranquilo? Aí o outro ele já tá tipo, caraca. Então assim, galera, principalmente de redes aí, que tipo, tem uma linha de segurança de informação aqui no curso, né? Sim, cara, tu precisa aprender C, velho, para poder entender os exploits, entender... Senão você não vai entender como é que os exploits funcionam, velho. Tipo, você não tem nem chance. Tá? Todo mundo ok com isso? Então vamos ver um pouco de coisa rodando. Então vamos lá. Eu defini aqui, eu declarei uma variável unsigned int i, inicializei com 0, tá? Então vamos declarar um int estrela p. Opa. Vamos declarar um ponteiro p, tá? Eu vou inicializar esse ponteiro com o endereço da variável, a referência para a variável i. Vamos por partes, tá? Vou falar assim. Volátil é para falar para o compilador. Sempre realize os acessos de leitura escrita, né, relativos a essa variável. Não faça otimizações com relação a isso. O seu compilador está tentando o tempo todo evitar acesso à memória, porque o acesso à memória é relativamente lento. Tá? E aqui eu estou falando para ele, não otimize isso. Tudo bem? Uma situação muito particular aqui, porque esse i vai estar usando aqui embaixo e ele vai olhar e falar, não está acontecendo nada com esse i, não está usando, entre aspas, para nada, tipo, nem gera código para isso. Mas vamos por partes. Eu inicializei com valor 0, certo? Esse i, tá? Na hora que eu escrevo estrela p igual a 10, em princípio, o que eu quero que aconteça lá, a gente vai ver acontecendo, é ele ir no lugar onde tem o i e escrever 10, tá? Vamos criar uma outra variável aqui. Unsigned int j, que eu vou inicializar com 0. Não, vou inicializar com 5, para a gente poder ver números diferentes mexendo, tá? Vamos lá. Isso aqui, ó, é um acesso de leitura por meio de um ponteiro. Não. É um acesso de escrita por meio do ponteiro. É um acesso indireto à variável i por meio do ponteiro. Todo mundo bem? Mas eu posso usar isso para escrever também. Eu posso, por exemplo, escrever j recebe o que tem... o que o p aponta. Que nesse caso aqui está apontando para a variável i.
Todo mundo ok com isso aqui? A gente vai ver rodando, executando. Todo mundo bem com essas duas ideias? Então vamos lá. A placa está conectada aqui, se eu não tiver escrito besteira. O tamanho do endereço era 20 bits, né? Em princípio, 20 bits. Em princípio, mas vamos... Não se preocupa muito com isso. A gente vai só olhar e inspecionar as variáveis aqui. Então, blá, blá. Ó, unsigned int i. Aqui em cima, eu entendo que está aí legível para vocês que estão aqui na sala, mas está lá. Ó. Variável i está com valor 0. O endereço dela é 0043FA. Foi o endereço que o compilador escolheu. Tá? Oi? O valor do P ainda não está... Nossa, já inicializou tudo. O que eu fiz? Hã? Deu um saltão, né? Pera aí. Nossa, deu um saltão mesmo. O que eu fiz? Deixa eu começar de novo. Vamos lá. Step. Ele tá saltando um bocadão, né? Tem que botar volátil, certo? O que é? Não sei, mas eu queria que ele fosse um pouco mais explícito para mim. Mas vamos lá, não tem problema não. Presta atenção aqui comigo. A gente está nessa linha, antes dessa linha estrela P igual a 10, antes da escrita, tá? Vamos por partes. Eu tenho aqui, se reparar que não tem a variável J aqui? É porque como você não usa pra nada, Não, eu escrevo nela o J aqui. Ó. professor, ele deu um salto. Deixa eu ver o negócio. É igual ao for. Ele está totalmente otimizando o J, né? Tá vendo? Ele está totalmente otimizando o J. Que é o que eu não quero que ele faça, velho. Eu quero que vocês vejam. Assim, na maioria, na maioria do tempo, tá? A gente quer deixar esse tipo de otimização. Eu tô tentando desligar essas otimizações aqui, porque é pra gente ver as coisas acontecendo, assim, passo a passo. Mas na maior parte do tempo você quer deixar o compilador fazer a mágica dele, tá? Não quer ficar pilotando assim, tipo, tão... mexendo cada fiozinho, assim, tipo, cada bit em cada detalhe, tá? Só quando realmente é necessário, ok? Vamos de novo, então. Agora eu espero... agora ele não... Agora eu tô pedindo pra ele, não... Cara, vou repetir, tá? O volatile serve pra eu falar pra ele. Sempre que tiver uma leitura escrita numa variável, tipo, gere código para fazer essa leitura escrita. Você viu ali que não tinha os volatile nas coisas envolvendo o J e o P. Aí ele viu, olhou e falou assim, esse J não é... Tem uma atribuição no J, mas ele nunca é usado para nada. Ele tipo, nem produziu nada de código referente ao J. Tá? Vamos lá, vamos por partes. Mas vou repetir, tá? Na maior parte do tempo você quer escrever as coisas e deixar ele otimizar. Se o compilador resolver que não precisa de código para aquilo, deixa ele. Tá? Exceto se estiver dando erro no teu programa, lógico, né? Mas vamos lá. Então, vamos de novo. Então, vamos lá. Tem 3 variáveis aqui. Ele escolheu a variável i, o endereço 43F8. Ele escolheu para a variável j o endereço 43FA. Tá, aqui em cima está meio ruim de vocês lerem aqui na sala. Tá? E por enquanto o P, vocês estão vendo que ele está escrito ó, registrador R15? Ele escolheu manter isso aqui no registrador interno lá. Tá? Hã? Escolhe o registrador geralmente? O compilador decide. O compilador decide. Desde que aconteça a coisa correta. Tá? Mas na nossa cabeça, o que a gente vai ficar pensando é uma variável como outra qualquer e ela, entre aspas, guarda o endereço de algum lugar para eu acessar uma outra coisa da memória.
Provavelmente vai ter lixo lá por enquanto, porque eu não cheguei na inicialização dele ainda. Calma aí, tem como ver aqui, ó, o valor dele que está agora é 43 FA. Isso, calma, por isso eu estou parado aqui. Nesse momento aqui agora tem 43 FA no ponteiro, que é o endereço da variável J, que é o endereço que era da variável I na execução anterior. Por isso que eu estou falando, não está inicializado ainda, está com lixo. Então, vamos por partes, tá? Ele vai usar a memória, provavelmente. Ele decidiu botar um registrador porque tem uma certa vantagem de usar isso no registrador. Mas se tivesse muitos ponteiros, muitas coisas, ele vai ficar mexendo, vai usar a memória, vai jogar para o registrador e tal, coisa lá toda. De qualquer jeito, os dados têm que vir para os registradores para poder acessar a memória, né? Lembra disso, né? Então, assim, se ele já puder manter os dados nos registradores, é mais rápido, mais veloz. Então, vamos lá, ó. Inicializei a variável I com 0. Inicializei a variável J com 0. Saltou tudo. Ele viu já que era inicialização dessa coisa. Aí, olha lá, ó, no P, eu pedi para ele, guarda o endereço, uma referência para o I. Aí ele foi lá no P e guardou 43 FA. Eu não estou conseguindo ler o que é I e o que é J aqui. J é o de baixo? J é o de baixo. E por que ele pegou esse endereço aqui? Mas vocês veem que agora mudou o endereço aqui, ó, para 3F8, que é de fato da variável I. Tá muito doido o debugger, né? Tá muito doido. Mas acho que tá dando para ver o que está acontecendo. Ó. Nesse momento aqui eu tô com o ponteiro apontando para 43F8, que é o endereço da variável I. Eu mandei ele escrever 10 nesse endereço que está guardado no ponteiro. Aí o I mudou de valor. Se for olhar aqui, ó, o I virou 10. Por quê? Porque eu fui lá no endereço 43F8 e escrevi 10. É isso que significa, estrela P. Tá? E aí aqui eu vou vir no J, na variável J, e escrever o que tiver guardado de dados no lugar onde aponta o que tiver na variável P. O P está apontando para o endereço 43F8, que é o endereço da variável I, tem o valor 10. Eu espero que na hora que eu executar aquela linha, esse J aqui tenha o valor 10 também. Que é fazer uma leitura e aí uma escrita no J, né? 10. É só isso, história de ponteiro. Todo mundo entendeu? Professor, funciona entre tipos? Quê? Entre tipos, se eu quiser meio que mandar, vamos supor que o ponteiro está em int. Aí o i, ele é um char. Vai funcionar, né? Você quer mudar isso aqui para outra coisa? É. Então, vamos lá. Isso aí, ele vai executar alguma coisa, tá? Qual que é o problema que isso vai... A tua pergunta é, tipo, se eu mudar aqui para char, o que acontece? Em essência, né? Se eu mudar aqui para outra coisa, o que acontece, tá? Na hora que eu falo ponteiro para char, eu estou indicando para ele duas coisas. Primeiro, que isso aqui é uma variável que vai me permitir esse acesso indireto a uma outra coisa, a uma outra informação. Tudo bem? Só que para acessar a informação na memória, eu preciso saber como que ela está organizada na memória, essa informação. Eu preciso saber quantos bytes, qual a ordem desses bytes, certo? E como é que eu falo isso? Eu falo isso por meio do tipo, que é o char ali, o unsigned int. Aí o que vai acontecer aqui? Se eu tiver uma variável que é unsigned int, vamos supor aqui que sejam 2 bytes nessa arquitetura. É uma hipótese, tá? Eu não sei dizer isso. Eu acho que é, mas
Tá? Vamos supor que sejam 2 bytes. E eu falo para ele, ponteiro para char, e manda apontar para esse lugar aí, para essa variável que guarda 2 bytes, vamos supor que o char seja só 1 byte. Ele vai ler só 1 byte em vez de ler os 2 bytes do dado todo. Tu entendeu? Ele vai regular o acesso de quanto de memória eu acesso por meio dos tipos. E o tipo tem a ver com o tamanho, com a quantidade de dados na memória e a organização deles, a ordem com que os bytes aparecem na memória. E aí, repare, desse jeito aqui eu estaria lendo menos bytes do que menos bytes. Isso não é necessariamente um erro. Pode ser que você queira fazer isso. Mas você entendeu o que vai acontecer, certo? Em C, poucas coisas são erros mesmo. Mas muitas coisas, tipo isso aqui, em princípio são erros, porque eu olho e falo assim, por que eu faria isso? Mas pode ser que você esteja projetando alguma coisa e que você precisa fazer exatamente isso aí. Tem uma região de memória, tem dados lá e você precisa acessar uma parte menor desses dados por meio de um ponteiro. Pode ser que seja isso que você precisa fazer, entendeu? Só que eu acho que isso aqui complica pra caralho qualquer coisa que você for fazer, assim, mas... se você chegar na minha empresa e mostrar código assim, eu vou ficar meio puto. Você vai ter que me explicar muito bem por que tá fazendo isso e eu vou falar, cara, tipo, volta lá pra tua mesa e dá um jeito de fazer isso sem fazer essa merda. Porque isso aqui é muito difícil de ler. Mesmo estando correto em algum momento, entendeu? Todo mundo ok? Mas todo mundo entendeu a ideia do ponteiro, né? É uma forma de eu acessar indiretamente alguma região de memória. Mas é uma variável como outra qualquer. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? É uma variável como outra qualquer que me dá esse operador aí de estrela que me permite fazer esses acessos indiretos. Todo mundo bem? Sim. O struct, ele tem, tipo, cada tipo ele tem um valor definido, né? O struct, ele tem um valor meio que variável de acordo com a quantidade de dados que a gente coloca? Não entendi o que você chama de um valor variável na struct. É porque, tipo assim, no struct a gente pode colocar tanto int, double... Pode botar vários, vai agregar vários dados. Qual vai ser o tamanho dele pra gente colocar na memória? Ah, eu não quero entrar nesse detalhe aí, apesar de isso ser uma questão relevante, porque tem uma questão de alinhamento da memória para poder fazer os acessos e tal, e o compilador vai... Em princípio, não tem como te dizer, vai ser tanto, tal tamanho. Você precisa realmente ir lá, compilar e ver o que o compilador fez. É meio que variável de acordo com a quantidade de coisa que a gente coloca? Ou tipo, Varia de acordo com a estrutura, né? Tipo, quais os campos você colocou, os tipos dos campos. Ele vai alocar memória suficiente para aquilo lá e vai organizar os bytes lá dentro ainda para acessar aquilo de forma determinada, né? Que você sabe o que está acontecendo. Só os ponteiros, assim, que todos os ponteiros, todos os tipos têm a mesmo tamanho em bytes, né? Isso aí é um certo detalhe, tá? Em essência, todos os ponteiros, as variáveis que eu declaro lá, qualquer coisa estrela, tá? Como em princípio é para guardar endereços, ele vai guardar endereços, tipo assim, os bytes suficientes para endereçar sua memória. Ele não vai guardar todos os dados. Vamos supor que ele precisa de 2 bytes para endereçar a memória toda. Ele vai guardar 2 bytes naquele char estrela ali, naquele P, em vez de 1 byte, que é o que aquilo acessa. Tudo bem? Em princípio, sim. Todo mundo ok até aí? Tá de boa, né? Então vamos lá. Vamos fazer coisas. Vamos lá então. Vou começar a fazer coisas. Primeiro, o que eu mais vou usar ponteiros aqui com vocês é para acessar registradores mapeados em memória. Afinal, para acender o LED, o que a gente teve que fazer? Escrever eu apaguei o pedaço de código. Eu tenho que ir lá escrever no P1dir, lembra disso? E depois escrever no P1out, tá? Que tem os ponteiros aqui, ó, P1dir fazendo alguma coisa, P1out escrevendo nele, tá? Só que aqui eu vou comentar ali e vou escrever diretamente com os ponteiros. Vamos ver que vai ficar meio feio. Vai ficar meio feio. Eu quero que eles vejam a coisa acontecendo, tá?
Então vamos lá. Vamos substituir isso aqui. Então eu quero criar um ponteiro volatile para... Acho que é unsigned int mesmo. Que eu vou chamar de p1dir. E eu quero inicializar isso aqui com o valor do p1dir, que eu não faço ideia de quanto que é. Qual que era o endereço mesmo? GPIO. Hã? Não, é 24 alguma coisa. Map. Porque o problema é procurar por palavras que são muito comuns, é ruim, né? Memory Organization. No diagrama não, estou procurando, o diagrama não sei onde está, mas estou procurando o endereço das coisas. Essas tabelas aqui, ó. Estou procurando o endereço porque olha só. Aqui no I/O, lembra que eu tenho offsets, né? Só que eu quero saber qual que é o endereço base do GPIO aqui para eu poder escrever. Eu não sei nada de cabeça. É esses aqui, ó. É essa tabela aqui. Porta... Qual que é a porta que a gente está escrevendo? P1. P1, o endereço base é 0200, certo? 0200, tá? Inclusive, eu vou escrever aqui alguma coisa assim, ó. Unsigned int base address 0200. Então não precisa ficar lembrando. Pode ser? E aí o P1dir, ele é o offset 04. Offset 04, certo? Então o P1dir é base address mais 0x04. Todo mundo bem com essa ideia, né? Todo mundo bem com essa ideia, né? Tranquilo? Aí eu posso usar essa variável para escrever no P1dir, né? No caso aqui, a direção, agora o que eu quero... Quanto? Aqui, por aqui. P10 até o P17. O P1dir tem que ser 1 para ser saída. Certo? Eu vou fazer o que eu não deveria, mas tudo bem. Eu vou falar assim, ó, vai lá no P1dir, nesse endereço que eu guardei aí, e escreve 0xFFF. Bota tudo 1. Sem usar máscaras aqui. Tô setando todos os pinos como saídas, né? Certo? Aliás, acabei de ver que isso aqui são bytes, né, que eu preciso acessar. Então a gente vai fazer unsigned int char, e eu vou usar só um byte. Isso faz diferença. Você lembra que a gente estava errando por causa de acesso com byte ou com palavra em algum momento aqui atrás, né? Tá? Na coisa que você estava fazendo. Aí vamos lá para o parts. P1dir. Isso aqui, em tese, vai configurar a saída. Aí vou fazer um ponteiro para o P1out para poder fazer essa lógica aqui, ó, de ficar fazendo o toggle, né? Então vou criar outro ponteiro aqui, ó, volatile unsigned char estrela P1out vai ser o base address mais quanto que é o offset? P1out, cadê? 02. Eu não preciso de nada disso aqui mais. Nenhum dos meus atalhos de teclado funciona. Então, em vez de fazer assim, eu quero fazer... Vai lá no P1out
faz o ou exclusivo no último bit. Hã? Porque ele é um byte. O que está reclamando aqui? Ah, está reclamando porque eu não tenho a variável. Porque aí eu deletei coisa demais, né? Vou lá, tile, unsigned, int i igual a 0. Hã? E o base address, ele não é para ser. Ele é 2 bytes, né? É, mas é isso mesmo. Mas o char, ele é 1 ou 2? Como é que é? O char, ele é 1 ou 2 bytes? Qual char? O tipo char, em princípio, é 1 byte. Então aqui eu preciso que seja unsigned int, né? Senão não cabe naquela coisa ali. E aqui cannot value d of unsigned int cannot be used to initialize, não sei o que. Cara, eu vou deixar assim por enquanto, vou ver se ele faz o que eu quero. Mas eu corrigirei esse warning aqui botando um unsigned int aqui também. Tô pensando aqui se ele vai fazer a coisa que eu quero ou não quero. Hã? Ele vai guardar o endereço para um unsigned char. Isso, mas não despreze esses warnings de tipagem aqui, não. Eu estou desprezando porque eu não... Licença poética, isso. Pronto. Eu vou executar aqui e ver o que acontece. Vê se isso aqui faz a coisa que eu quero, tá? Eu não testei isso aqui. Tá? Eu não testei, mas assim, em princípio, isso deveria funcionar. Então vamos rodar e ver. Ele compilou, tá? Assim, se ele compilou, é um bom sinal. Assim. Alguma coisa vai acontecer, eu não sei o quê. Não despreza o fator educativo, tá? De escreve alguma coisa que você não sabe muito bem o que e vê executando, tá? Então vamos lá, por partes. Eu consegui aqui, ó, ver os registradores aqui. É bom porque eu quero ver o P1out e o P1dir, né? Tá? No final das contas, eu quero escrever nesses lugares, certo? Então, vamos lá, inicializou. Tá só inicializando coisas, né? Variáveis ainda não escreveu nos outros ponteiros. Tá? Vamos parar aqui. Por enquanto eu tenho isso aí, né? Tem o i aqui igual a 0, P1dir 204. Não estou gostando muito desse... Não, mas tá certo, né? 02, 0204, né? Tá certo, mas tá soando estranho. Mas tudo bem. Vamos para frente. Eu acredito que o endereço está correto, mas vamos lá. Então aqui, na hora que eu executar aqui, ó, estrela P1dir igual a FF, eu deveria ver FF lá no P1dir. De fato aconteceu, vocês estão vendo? Olha lá, de fato aconteceu. Tá? O que ele fez? Ele foi lá nesse endereço 02020204, sei lá, que está mapeado para um registrador e não é um registrador, não é posição de memória mais, é uma coisa de algum registrador do hardware. Foi lá e escreveu naquela posição lá. Todo mundo viu aqui acontecendo, né? Escreveu, eu pedi para ele escrever FF, né? Então ele foi lá e escreveu FF. No P1 eu não sei porque que ele mexeu. Eu sei porque que ele mexeu. Não sei porque que ele mexeu, não. Pode ser que ele esteja acessando coisa demais por causa daqueles unsigned char, unsigned int lá. Tá? Mas enfim, de toda sorte. É porque vocês não viram aqui. O LED estava... Deixa eu botar um breakpoint bem aqui. O LED está apagado. O LED está apagado. Aí na hora que eu executo aquela linha lá, o LED acende. Ele está de fato escrevendo na posição de memória correspondente àquele registrador que me interessa ali, que é o P1out. Beleza? Todo mundo bem?
Isso aqui vai ser o principal uso de ponteiros que a gente vai fazer, tá? Principal uso de ponteiros, tá? Eu falei para vocês que ia ficar meio feio, rapidinho. Meio feio porque eu estou fazendo uma coisa muito explícita e estou escondendo muito pouco para vocês entenderem, em essência, o que está acontecendo, tá? Mas nesses headers aqui já tem declarados, em essência, ponteiros para todos esses registradores aí, com os nomes que estão no datasheet, tá? De tal forma que, quando eu escrevo P1dir ou com bit 0, que é 0x0001, tá? Em essência, o que eu estou fazendo é alguma coisa semelhante assim, com isso aqui, usando algum ponteiro, tá? Só que alguém fez uma macro para mim que esconde o estrelinha alguma coisa já dentro do nome lá, P1dir, de alguma forma. Todo mundo bem? Todo mundo ok? O que você vai me perguntar? Essa questão do fora é tipo bounce? Oi? Esse fora aí é tipo bounce? Não, esse fora aqui é um delay, é para ficar gastando tempo. Qual é a diferença dessa com Um debounce é gastar um tempo à toa também, mas por um motivo muito específico, que é você ler alguma coisa num botão, numa entrada, e aí você, tipo, fazer essa leitura ficar mais lenta. Aqui eu não estou lendo, aqui não tem nada de entrada, aqui é só para na hora que eu ficar piscando LED não ficar piscando tão rápido que você não veja. Fala um pouquinho mais alto que eu não estou te ouvindo e... Peraí, velho, você não faz barulho. Não, peraí, não entendi qual a pergunta. Tipo, você está pegando o endereço de 0x0200. Não é, calma, vamos por partes. Eu estou pegando um dado 0200, estou somando com 0x04. E por que 0200? Porque eu fui lá no datasheet, em algum lugar aqui, e vi que a porta P1, os endereços dos registradores referentes a ela começam nesse endereço. E aí aqui eu vi que os registradores específicos são aquele base address onde começa, mais um certo offset que está aqui nessa tabela. Para eu poder acessar registradores bem específicos lá, em regiões bem específicas da memória. Mas isso aqui é um número como outro qualquer, isso aqui é um número como outro qualquer, estou calculando o endereço. E repare, na minha cabeça eu estou calculando um endereço de um registrador, mas eu estou simplesmente calculando um número e guardando numa variável que chama P1dir. E essa variável guarda esse número. P1dir guarda esse número aí. E aí, quando eu falo, qual é o tipo desse P1dir? É um ponteiro para unsigned char. O que quer dizer isso? Quer dizer que isso armazena um endereço? Não. Quer dizer que quando eu uso a estrelinha junto com o P1dir, ele vai acessar a memória e a quantidade quantidade e o formato dos dados, né, a organização dos dados, que ele vai buscar na memória é aquilo referente ao que ele faria para guardar um unsigned char. Mas eu não quero que você fique pensando na sua cabeça assim, isso aqui é uma coisa especial, porque é um endereço, e esse estrela é uma coisa especial. Não é um número, guardei numa variável, e o tipo dela é dito de tal forma que, na hora que eu escrevo estrela P1dir, isso aí regula para mim o acesso que eu faço na memória. Quantos dados e o formato desses dados que eu vou buscar na memória. É isso que eu quero que você pegue na tua cabeça. Não tem nada mágico aqui. Porque como é que é teu nome mesmo? É porque normalmente as pessoas acham que o ponteiro é uma coisa muito difícil, mas não é, uma variável como outra qualquer. E o tipo é um tipo como outro qualquer. Tudo bem? Só que eles têm essa semântica. Professor, e na hora que eu escrevo unsigned char estrela, vamos imaginar que... qual é o formato disso na memória? Qual o formato disso na memória? O formato disso vai ser
a quantidade de bytes necessárias para endereçar a minha memória. Porque na hora que eu escrevo estrela, eu estou indicando para o compilador. Em geral, eu quero usar isso para acessar endereços da memória. Independente do tamanho do dado que ela acessa por meio disso. Eu posso acessar 1000 bytes usando um endereço da memória. Tranquilo? Mas todo mundo pegou a ideia? É tranquilo, sim. É para ser tranquilo. Não tem nada demais, assim, ponteiro. Eu entendo que vai gerar umas complicações, mas assim, não é para ter nada demais. Para usar máscara, igual você tinha, a gente fazia lá com era brick, né? Aí é só fazer o acento, né? Na hora de atribuir ali a máscara. Hã? Não entendi. Porque a gente, quando mudar todos os bits para 1, Você faz com ou, assim. Você faz com e, que é o e comercial. Você pode fazer com shor, né, que é esse cara aqui. qual que é o circunflexo igual? Ele é o quê? Existe isso? Esse que está aqui embaixo Isso, é o shor. Eu não sei o que eu estava pensando. Todo mundo bem, gente? Todo mundo de boa? Tranquilo, né? Beleza. Na maioria do tempo você quer usar isso aqui assim mais bonitinho, tá? Você não quer... Porque, vamos lá, em essência, o que alguém escreveu aqui, tá? A gente já leu aquele header ali, é mais complicado do que isso, mas como é que eu faria uma primeira versão desse header aí, desse ponto H? Para fazer esses ponteiros aqui, ó. Eu iria lá e escreveria alguma coisa assim, tá? Lá dentro do header, né? Define... P1 base igual a 0x0200 define. Como é que eu esconderia aquela tralha ali nos define, tá? Vamos lá. Define. Oi? Eu quero esconder isso aqui, esses detalhes todos aqui, de tal forma que eu só tenho assim, P1D. Igual tá aqui. Eu acho que do PUD pode ser offset. Oi? Offset. Como assim, offset? Ali pro 04. 17 Não tô entendendo muito do que você tá falando, mas vamos ver se isso aqui faz sentido para você. P1D, opa, vai ser unsigned char estrela. Aí é que tá, peraí, porque agora eu não tenho uma variável para usar como nome, né? Unsigned char estrela P1 base mais 0x04. Eu escrever alguma coisa assim. Hã? Escreveria alguma coisa assim. Deixa eu só ver se aqui compila. Não. Unsigned char, não sei o quê. Onde que ele está reclamando? Ah, ele está reclamando que pode ser aqui, peraí. Eu escreveria alguma coisa nessa linha aí, ó. Alguma coisa nessa linha. Que em teoria... Deixa eu dar outro nome aqui, porque eu acho que ele está colidindo os nomes e ele está achando ruim com esse daqui. Porque em princípio eu poderia usar P1D estrela A igual a... do jeito que a gente está fazendo ali no outro. Mas é como se estivesse declarando duas vezes. Unsigned char. Como se eu estivesse declarando duas vezes. Porque eu preciso de... Isso aqui, eu acho. Ele está reclamando de falta de definição, sim. Aí eu teria que botar a definição ainda lá dentro. Mas eu escreveria alguma coisa parecida com isso, nessa linha aí. Que é para trocar P1 dir alguma coisa por estrela
o endereço da coisa direto. Eu não preciso de um nome. Eu posso calcular um número, usar a estrela para falar, vai nesse endereço desse número aí, faz alguma coisa. Aí eu estou fazendo casting disso aqui, só que esse casting está errado, porque tem que ser para estrela. E aí eu preciso, está faltando definir esse P1 de A aqui. Mas eu faria alguma coisa assim, ó, para ficar escondendo essas coisas. Tudo bem? Que é mais ou menos a complicação que já está feita aqui nesse header file para a gente não precisar ficar escrevendo tão diretamente assim, ó, com os ponteiros, a coisa arada toda. Beleza? Mas eu precisaria pensar um pouco mais aqui no que fazer, mas alguma coisa indo nessa linha. Todo mundo entendeu essa ideia de ponteiros, como é que usa, né? É para ser simples mesmo, tá? Complicação vai vir depois. O que mais que eu preciso fazer aqui com vocês hoje? 11h30? É porque não... Ponteiro é uma variável, só... Estou pensando aqui se eu ensino vocês a... Vou deixar para a aula que vem para explicar de ler botão e tal, porque tem gente que não fez circuitos ou fez há muito tempo. Eu preciso explicar de circuitos. Vamos parar por aqui. Na aula que vem a gente começa... Na aula que... Tipo assim... vamos por partes. O que eu quero fazer com vocês a partir de agora? Eu meio que falei tudo que eu tinha que falar de linguagem C, com exceção de arrays, mas assim, só mais um detalhe. A partir da aula que vem, a gente vai começar a ficar acessando diferentes módulos aqui, tá? Aí eu vou começar com vocês. A gente viu como é que escreve num LED, né? Como é que a gente lê no botão, e falar um pouco de debouncing, falar um pouco do que está acontecendo lá na parte física. E começar a mexer com timer. Tudo bem? E aí depois que a gente estiver usando timers, aí eu quero falar para vocês de interrupções, que aí isso volta a detalhes de hardware, né? Tudo bem? E aí a gente vai ficar usando isso para acessar outros periféricos. Em essência, é isso que a gente vai ficar fazendo até o final do semestre. Esse timer é aquele mesmo contador que a gente fazia em SD? Mesmo contador, muito parecido. Muito parecido com o que a gente fazia em SD. Beleza, até a próxima, gente.